Olá, amigos. Estamos iniciando mais uma palestra na Fraternidade. A nossa casa, a Fraternidade Francisco de Assis, fica aqui na cidade de São Paulo, na Vila Ema. E às sextas-feiras, principalmente, procuramos trazer sempre alguém com grande conhecimento da doutrina para auxiliar nos nossos esclarecimentos. Hoje contamos com a presença do nosso companheiro Marcial Jardim. O Marcial Jardim é um dos dirigentes do Núcleo Espírita Paz e Amor do Cambuci, certo? Certíssimo. Autor de alguns livros. Depois fala dos seus livros, senão o pessoal da Aliança depois vai reclamar, né? É isso. Então o Jardim vai falar dos livros dele e o tema da palestra da noite de hoje é a transição. Jardim, por favor. Meus amigos, boa noite. Um abraço para todos. Como é gostoso ver assim esse número de pessoas procurando se espiritualizar, conhecer um pouquinho mais, entender um pouquinho mais deste mundo para o qual todos nós iremos, né? Amanhã ou depois, ou vocês têm dúvida? Vamos, então temos que nos preparar. Nós já temos tantas coisas que já conhecemos, que já vimos, já escutamos. Então é um momento bonito para todos nós nos prepararmos. O mundo é isso que a gente conhece, não vai mudar. Quem tem que mudar somos nós. Vamos então, todos, voltarmos a mais ou menos 2011 anos atrás. Naquelas plagas distantes, né? Longínquas. As terras eram secas, áridas. Mas uma multidão de pessoas acompanhava o mestre. Ele calmamente caminhava e levava no seu semblante sempre um sorriso de confiança. Apesar de nós todos termos conhecimento das ilustrações que falam ou mostram o Cristo, ele está sempre com a fisionomia calma, mas nós nunca vimos o Cristo sorrir. Alguém viu? Vocês já imaginaram o Cristo não sorrir? Então naquela época, ele conhecia o amor, ele veio nos trazer a luz, e vocês acham que ele traria o semblante entristecido, preocupado, choroso? Não. Ele trazia um momento, trazia no rosto a alegria. Por quê? Porque ele estava tendo a oportunidade maravilhosa que ele mesmo se concedeu de trazer para todos nós os ensinamentos. Quando ele estava no meio daquela multidão, de repente ele se recolhia a um canto e ficava numa altura um pouquinho maior do que as pessoas para poder falar para elas. Então ele calmamente dirigia a palavra e o olhar. Vocês já imaginaram naqueles instantes receber um olhar do Cristo? O Cristo falar ao nosso coração, a sua voz penetrar nos nossos ouvidos e mergulhar na nossa alma. Que presente maravilhoso que aquelas pessoas que estavam lá tiveram a oportunidade de receber. Ele olhava e ele conseguia perceber naturalmente o que a pessoa sentia. Se sentia tristeza, amargura, satisfação, alegria, e ele transmitia através do seu olhar o seu sorriso. Quantas vezes ele utilizava a palavra olhando para a pessoa e era justamente o que ela precisava ouvir naqueles momentos. Imaginemos um Cristo não sisudo, mas feliz. Porque ele estava entre irmãos que ele queria, e ele estava trazendo o pão maravilhoso da vida espiritual. Imaginemos o Cristo. Qual é a cor dos olhos do Cristo? Uns falam que era verde, né? Eram verdes. Outros falam que era azuis. Outros, cor de mel. Qual era a altura do Cristo? 1,80 m, 1,75 m? 1,78 m, as pessoas falam tanto a respeito disso. E como ele era bonito, feio, a cor dos cabelos, como era o seu penteado, ele usava cavanhaque ou não? O importante é que tudo isto não nos interessa.
apesar de nós fazermos uma imagem muito bonita do Cristo, o que interessa é aquilo que Ele veio nos trazer. O amor. Só isto. E era o que nós precisávamos. E naquele tempo, as pessoas não entendiam. Imagina perdoar alguém. Imagina a pessoa tomar conhecimento que ela tinha que ter paciência, que ela tinha que compreender os deslizes dos outros, que elas tinham que ter tolerância. Era muito difícil, mas o Cristo iniciou esta caminhada maravilhosa. Vamos pensar um pouquinho em nós todos, hoje. Nós pensamos nos 5 sentidos, não? Visão, audição, olfato, paladar e tato. Os 5. Quando nós falamos num 6º sentido, nós falamos, bom, isso é do outro mundo. Nós vivemos neste mundo, dos 5 sentidos que nós conhecemos. E nós somos tão arraigados neste processo, e neste conhecimento, e nesta informação que recebemos ao longo dos anos, e não tomamos conta que nós vivemos no 6º sentido. A senhora acredita? Alguém acredita que nós vivemos no 6º sentido? Hã? Só estou vendo uma cabecinha balançar, hein? Por exemplo, o ódio, nós conseguimos pegá-lo? Ele tem cheiro? Sabor? Não. O ódio, o que é? É um 6º sentido, porque é o sentido da alma. É um dos. Nós percebemos o ódio através da manifestação, da exteriorização, através da palavra, do olhar ou das atitudes. Estes são os efeitos do ódio, mas o ódio é 6º sentido. O amor, o ressentimento, o rancor, tudo isto é 6º sentido, meus amigos. O rancor, você percebe o efeito, alguém com rancor no rosto e nas atitudes. Mas na realidade o rancor ou o ressentimento é 6º sentido. É atributo da alma. Então, nós achamos-nos muitas vezes inteligentes, porque falamos, não, isso é 6º sentido, está fora do meu ramo de atividade. Quando na realidade nós vivemos o 6º sentido constantemente. Por exemplo, você está olhando para mim e apreciando. Até agora ele não disse nada de importante. Isto o que é? 5 sentidos? Sim, a visão, a audição, mas a avaliação, ela é espiritual. Não é isso? Então nós vivemos um mundo espiritual e achamos que estamos vivendo só o material. Então nós temos que revisar um pouquinho estes nossos conceitos. Em 1857, mais ou menos, surgiu a doutrina espírita, não? Através de Kardec. Naquela época os livros foram sendo publicados, não? Um trabalho imenso que ele teve. E naqueles tempos, esta doutrina maravilhosa foi sendo colocada em páginas e páginas dos livros. Eram momentos brilhantes para a humanidade. Mas as pessoas talvez não estivessem muito, como se diz, aptas, abertas a estes conhecimentos. Nem todas. Uma vez perguntaram para o Chico, Chico, por que razão o Espiritismo não teve o impacto que se gostaria, aonde ele foi, onde ele nasceu, que foi a França, e por que ele teve esse impacto tão forte no Brasil? Então o Chico disse, os espíritos de lá reencarnaram aqui, e por esta razão o Espiritismo no Brasil teve essa força enorme no dia a dia das nossas vidas. Então, até o surgimento do Espiritismo, quem conhecia alguma coisa do lado de lá eram os iniciados.
Eram grupos específicos e que só entrava naquele grupo pessoas que tinham um certo conhecimento, uma certa aptidão, um certo potencial. Então, eram ensinamentos reduzidos, era um grupo somente, os iniciados, que tomavam conta o conhecimento do mundo espiritual. Com o surgimento do Espiritismo, todas aquelas informações que o mundo espiritual possuía, começaram a vir à tona. Não eram só para os iniciados. O Espiritismo era para todas as pessoas que simpatizassem com ele. Então, aquilo que era restrito a grupos de pessoas foi expandido para toda a humanidade. Ou seja, a partir daquele tempo, todos podiam comprar os livros, lerem, aprenderem e, obviamente, evoluírem conhecendo o Espiritismo. Naquela época, em 1927, mais ou menos, quando o Chico tinha 17 anos, vocês assistiram o filme Chico Xavier, né? Provavelmente. Então vocês se recordam que o primeiro livro por ele psicografado, o título foi ou é Parnaso de Além Túmulo. Vocês se recordam disso? Provavelmente alguns dos senhores tiveram a oportunidade de lê-lo. A maioria talvez não. Naquela época, nenhum livro só. Foram colocados cerca de 60 poemas ditados ao Chico por 14 poetas. 9 brasileiros, 4 portugueses e um anônimo. Os espíritos prepararam este momento que seria de grande impacto para a humanidade. Este livro, ele teve como berço o Brasil, mas poderia ser colocado naturalmente no mundo inteiro como uma prova real da existência do mundo espiritual e dos espíritos. Entretanto, as pessoas ainda estavam um pouco distantes deste objetivo espiritual. E ficaram fazendo contestações, colocando dúvidas, será que é, será que não é, será que veio, quem foi que trouxe, será que este médium espírito, esses espíritos que se manifestaram através do Chico, quem é, quem são? Todos haviam morrido. E quem era o Chico? 17 anos, 18 anos, um jovem que vivia numa cidade simples, humilde. Será que isso era verdade ou não? Foi o primeiro passo maravilhoso que foi dado no Brasil como prova real da existência do mundo espiritual e da existência dos espíritos. Mas nós não estávamos muito preparados para isto. Posteriormente, foram vindo outros livros, não? Por exemplo, a série André Luiz, que muitos dos senhores já devem ter lido, entre eles, O Nosso Lar. Então nós fomos tomando conhecimento do mundo espiritual. Aqui nós já conhecemos muita coisa. Nós já sabemos o que é rancor, ódio, frustração, tristeza, alegria, mentira, falsidade, e também conhecemos coisas boas. Mas estes livros nos mostram justamente o outro lado da medalha. Para onde todos nós iremos? Quando? Amanhã. Nós não sabemos o dia. É como profecia, né? Profecia não tem data, mas se sabe que ela vai acontecer. Por exemplo, uma profecia. Quem toma droga vai ter problemas futuros. Não se sabe quando, mas vai ter, não? Então as profecias, elas nos informam de várias coisas, mas não nos dão data. Por quê? Porque depende de cada um de nós. Da atividade de cada um, do aprimoramento, do crescimento que cada um vai apresentando. Eu me recordo, lendo um dos livros do Divaldo, ele comentou que ele tinha uma dificuldade em entender os espíritos no tocante ao antes
o agora e o depois. Ou seja, o antes, o agora e o futuro. Ele tinha uma certa dificuldade, até que um espírito explicou-lhe, mais ou menos, de forma bem compreensiva, o que seria isto. Então ele disse o seguinte, o espírito lhe disse o seguinte: imaginem uma montanha. Então, uma estrada que serpenteia a montanha. Existe uma estrada que está em terra plana, e essa estrada prolonga-se, serpenteando a montanha. E perto do final da montanha, existe uma ponte caída. Então o Espírito disse: quem passou por aquela estrada que estava no plano é o passado. Quem está serpenteando a montanha é o presente. E o futuro será a ponte que ele vai ter que chegar lá amanhã ou depois. Será amanhã ou depois, de acordo com a velocidade do veículo, mas ele vai ter que passar por essa ponte. Então, o ontem, o hoje e o amanhã, os espíritos veem, apreciam, e eles sabem, os nossos guias espirituais, eles sabem o caminho que estamos tomando, o nosso ontem, o nosso agora, e aonde iremos amanhã. E o que eles fazem? Eles nos ajudam, de todas as formas. Eles procuram trazer, inspirar-nos, intuir-nos a respeito do dia a dia das nossas vidas. O que nós temos que fazer para nos aprimorar. Por exemplo, muitas vezes nós estamos esperando o ônibus, a condução. Nós estamos num local. O ônibus está em outra rua. Ele vai ter que parar e virar para nos pegar. Nós desistimos e vamos embora. E o ônibus está simplesmente a poucos metros. Mas nós não o enxergávamos. Os nossos amigos espirituais estão dia a dia conosco. Hora a hora, auxiliando-nos, inspirando-nos, informando-nos a respeito do nosso dia a dia. Mas nós não temos tempo. Nós não temos tempo. Dificilmente nós ligamos o nosso celular para eles. Por exemplo, quantos de nós falamos com Cristo diariamente? Quantos? Não temos tempo, não? São tantas as correrias e tantas as preocupações que nós não temos tempo por Cristo. E se nós buscarmos Ele algum instante, ligue para o celular do Cristo. É 0800 amor. Peguem 0800 amor e Ele vai falar conosco. Sabe quem paga o impulso? Ele. O que nos custa conversar com Jesus? Vamos buscá-lo. Ele só tem coisas maravilhosas para nos dar. Ele só nos presenteia com tudo, com a compreensão e com o seu amor. Não se esqueçam, 0800 amor. Não precisam pagar impulso. Ele paga. Vocês já perceberam também que nós temos que nos vestir sempre com a humildade? Que é uma vestimenta através da qual nós somos recepcionados aonde formos. É maravilhoso, não? Cristo nos ensinou isso, mas é difícil entender, não? Espero que com vocês não, que a humildade seja parte das suas vidas. Quando nós falamos no surgimento dos livros que Kardec codificou, nós podemos chamar este período onde existiam informações, onde existiam materializações, presenças de espíritos numa quantidade suficiente para causar um impacto junto a todos aqueles seres que ali habitavam a terra francesa. Este período todo, nós podemos dar o nome de legitimação. Ou seja, o mundo espiritual estava dizendo: nós estamos aqui. Nós estamos aqui presentes. O mundo espiritual é legítimo. Obviamente que naquela época,
muitas pessoas entenderam aquilo como fenômenos, né? Então, os franceses faziam essas apresentações, as pranchas, as mesas falantes, as mesas girantes, nas celebrações, onde se reuniam pessoas para comerem, beberem, escutarem música. Aí tinha esse espetáculo que acontecia. Mas mesmo assim, era o nível intelectual das pessoas e o nível espiritual, mas mesmo assim, o espiritismo foi angariando simpatizantes. Kardec viajou por cidades inúmeras, trabalhou de forma constante, perseverante. Bem, este problema ou este momento foi o momento da legitimação. Com o surgimento do Parnaso de Além-Túmulo, os livros de André Luiz, os livros de Divaldo, de João Nunes Maia, de Ivone A. Pereira, de Zilda Gama e tantos médiuns que trabalham hoje em prol da doutrina, este período é o período da divulgação. A doutrina está sendo divulgada. Mais recentemente, nós temos o quê? Revista, rádio, cinema, o programa Transição do nosso amigo Coelho. Temos tantas coisas maravilhosas, jornais, está tudo aí. Então eu pergunto para cada um de vocês, lembrando-nos uma informação que o Chico deu para uma pessoa que lhe perguntou: Chico, eu estou com um problema assim, assim, como devo resolver? O Chico falou: será que os 400 livros publicados não têm a resposta que você precisa? Então eu pergunto a todos vocês, nós temos um manancial que é esta doutrina, informações de todas as formas, aprimorando-nos a parte espiritual. Agora, mais recentemente, os filmes, uma repercussão fortíssima a nível de televisão, rádio, revista, a nível do público em geral. Então vocês perceberam que nós não temos mais desculpas para dizermos: eu desconhecia, eu não sabia. Nós não temos mais. As informações são numerosíssimas em todos os cantos, como que dizendo para nós: olha, leia, aprenda, cresça, evolua. Mais recentemente, surgiu um livro, cujo título é Transição Planetária. Talvez algum de vocês já viram, todas as edições feitas, elas evaporaram, porque esse livro veio numa época oportuna, não? Hoje, nós convivemos com as informações a respeito de tornados, terremotos, enchentes, incêndios e, mais recentemente, tsunamis, não? Qual a explicação que vocês, ou que nós todos poderíamos dar, se desconhecêssemos o Espiritismo? Nós iríamos dizer: bem, é desígnio, não? Temos que passar por isto. E o Espiritismo nos informa, nos dá subsídios para que possamos entender estes processos. Hoje, nós sabemos que todos esses desastres coletivos, eles querem nos dizer o quê? O porquê que isto tudo está ocorrendo no dia a dia das nossas vidas. Nós estamos passando por um processo de transição. E vocês reparam, quando, numa das perguntas do Livro dos Espíritos, quando é perguntado, Kardec pergunta: e essas mortes coletivas? Ele diz, os Espíritos respondem: é para acelerar o processo de aprendizado de todos nós. Não é verdade, meus amigos? E como acelerar? Quando nós vemos essas situações, essas cenas, essas calamidades, o que nós temos dentro do coração? Caridade, não? Fraternidade.
Quantos de nós passamos a fazer vibrações por essas pessoas que desencarnaram, ou essas pessoas que estão sofrendo, seus parentes e etc. Então não é um momento que nós todos mantemos uma vibração amorosa em favor daquelas criaturas penalizadas, nós todos, compadecidas por nós todos. Então é um momento triste, mas ao mesmo tempo um momento brilhante nas nossas vidas, em que nós paramos o que temos que fazer e colocamos o nosso coração em favor das pessoas que sofrem. Eu estou olhando assim, tem algumas pessoas como eu de cabelos brancos aqui. Vocês se lembram da hora da Ave Maria? Lembram? Ela existe hoje? Ninguém tem tempo mais. Mas era 6 horas da tarde, não era? Não era um momento que as pessoas paravam o que estavam fazendo e faziam pelo menos a sua oração? Neste momento, as vibrações ampliavam-se. Quantas pessoas eram ajudadas? Por causa das vibrações do horário da Ave Maria. Aquela música bonita que mexia com a nossa intimidade da alma. Então, eram momentos maravilhosos nas nossas vidas. Mas não temos mais. A modernidade substitui estes momentos por outras tantas coisas. Nós falamos sobre a legitimação, não, do Espiritismo, foi quando ele surgiu na França. Falamos sobre a divulgação, não? Neste livro Transição Planetária, mostra-nos que muitos espíritos vindos de outros orbes estão nos visitando. Visitando só depois vão embora? Não, estão reencarnando. Muitos daqueles que passaram pela Terra, homens de coração de ouro, de mentalidades brilhantes, de sentimentalidade, de fraternidade, de amor, estão reencarnando também. Então imaginem estes espíritos evoluídos de outros orbes, pessoas que já viveram aqui, espíritos que já estiveram reencarnados aqui, reencarnam outra vez, para arejar o ambiente espiritual da Terra. Vocês não percebem que nós estamos vivenciando este momento? Nós temos que esquecer o sono. Eu percebo que muitos dos senhores, cansados das tarefas do dia, vejam seus olhos fecharem-se, abram seus corações, busquem esta maravilha que é o conhecimento da espiritualidade. O sono nós vamos dormir amanhã, depois. É só deitar na cama, a gente dorme. Agora é momento de refletir, de pensar, de reagir. O mundo espiritual está nos presenteando com estes ensinamentos maravilhosos, como dizendo, olha, vem pessoas ajudar a humanidade. A humanidade não é só isso que nós estamos vendo, os crimes da Paulista, os crimes hediondos, essas situações estranhas que estamos vivendo. O mundo espiritual está preocupado com isso, então ele está promovendo o reencarne de espíritos evoluídos para nos trazerem evolução. Vamos aproveitar estes instantes. Vocês querem ver uma coisa? Existe uma palavra que vocês conhecem, que é egrégora. Hoje, nós sabemos que nós vivemos num mar de pensamentos. Aqui quantas pessoas tem, Coelho? Mais ou menos? 80 pessoas. 80 pensamentos diferentes. Alguns dizem, mas aquele velhinho lá na frente xaropando tanto. Todos nós temos pensamentos diferentes, objetivos diferentes. E nós formamos, gradualmente, egrégoras. O que são as egrégoras? É a somatória de pensamentos afins. Pensamentos parecidos. Da mesma forma que nós temos as egrégoras, constituídas por pensamentos de amor, de fraternidade, de compreensão, de perdão, de caridade, nós temos outras egrégoras, formadas por quê? Por pensamentos
justamente opostos. Então estas egrégoras nos influenciam. É como se nós escutássemos alguém dizer para nós: altera o imposto de renda, não tem problema. Ou alguém fala: não, pode mentir, fala que sim, atende o telefone, fala que eu não estou. Então essa somatória de pensamentos negativos, errados, elas unem-se, e esta formação mental vai prejudicando a cada um de nós. E de repente nós estamos pensando como a maioria. Mas por outro lado, existe a formação destas egrégoras amorosas, perfumosas. Nós temos que nos aliar a elas. Lembram que eu falei da Ave Maria? É uma egrégora que se formava às 6 horas da tarde. Então nós não podemos nos deixar influenciar por pensamentos negativos. Nós temos que ser otimistas e entender que o mundo espiritual está trabalhando para que nós amanhã tenhamos uma vida melhor, tenhamos outras possibilidades. Os nossos olhos não vão enxergar tanta tristeza como enxergam agora. Por quê? Porque o mundo espiritual, esses queridos amigos, estão nos trazendo possibilidades, estão reforçando os exércitos das pessoas benéficas, amorosas, para justamente perfumar a terra em que vivemos. É a fase da divulgação. Se nós, baseados na fase da legitimação, em que os fatos foram comprovados através da doutrina dos espíritos, tivemos o momento da divulgação, através dos livros, jornais, revistas, filmes e etc. E nós? O que fazemos? Nós temos que vivenciar esses ensinamentos. Nós não podemos guardá-los só para dentro de nós. Nós temos que vivenciá-los. Nós comungamos a companhia de muitas pessoas. Então nós temos que estar um pouco atentos às palavras que emitimos, aos pensamentos que temos. Porque nós podemos servir de influenciadores das pessoas que estão ao nosso redor, de forma não positiva. Vamos levar a palavra doce, vamos levar o olhar amoroso, o abraço fraterno, a companhia silenciosa, a compreensão, a caridade. Vamos nos esforçar para isto, para que as pessoas que estão ao nosso redor sintam o perfume sendo exalado de cada um, para que eles possam mudar, melhorar. Temos que ampliar as egrégoras que existem por aí. Nós não podemos contribuir para que as egrégoras sejam aumentadas no sentido oposto do amor. Aproveitemos estas chances. Não percamos mais tempo nas nossas vidas. Eu me lembro, hoje eu estou com quase 70 anos. Passa muito rápido. Eu me lembro de tantas coisas do passado. Se eu pudesse apagar, os primeiros 25 anos que eu vivi seriam maravilhosos. Apagar da minha vida. Mas não pude apagá-la. Hoje, nós todos temos nas nossas mãos um manancial de conhecimento espiritual. Nós não podemos dizer que desconhecemos. Nós sabemos. Nós somos espíritos já de muitas encarnações. Já trazemos no recôndito da nossa alma as informações e o conhecimento. Mas nós temos um pouco de dificuldade de colocá-los em prática. Eu estou falando, não é para vocês, estou falando para mim. O que nós estamos esperando? Que o mundo mude? Que as pessoas sejam gentis conosco? Que as pessoas sejam verdadeiras? Nós esperamos que as pessoas não guardem ressentimento nosso? Nós esperamos que as pessoas nos perdoem? Nós esperamos que as pessoas nos auxiliem, nos ajudem, nos compreendam. E nós
Nós só queremos. Nós temos que mudar este verbo. Nós queremos dos outros, muitas vezes, o que os outros não têm para nos dar. E quando eles não nos dão, nós ficamos tristes. Sabe por quê? Porque não temos também. Porque se nós tivéssemos este conhecimento, nós entenderíamos. E não exigiríamos tanto das pessoas atitudes, ações e palavras, as quais nós também não fazemos. Temos que aproveitar o tempo. O Chico, sabe há quanto tempo morreu? 2002. 9 anos. Parece que foi ontem, não? Não parece? Mas já passou. Vocês já perceberam que alguns dos senhores ou das senhoras, de vez em quando vão ao cabeleireiro pintar um pouquinho o branco que está surgindo? Né? De vez em quando tem que fazer um regime, porque o corpo já não está obedecendo o que nós gostamos. Nós não percebemos que muitos senhores também, como eu, cabelos brancos, a calvície vem vindo, e o pior é que a circunferência também está sendo um pouquinho avantajada. Estes são sinais que nós não somos mais jovens, que nós não somos mais crianças, e que nós temos que aproveitar o nosso tempo. Nós não podemos mais ficar enraizados em tudo isso que o mundo nos mostra. Nós temos que ser diferentes. De que forma? Amor. Se alguém não lhe dá um abraço, dê o seu. Se alguém não lhe dá um sorriso, mostre o seu. Se alguém não lhe cumprimenta, cumprimenta você. Se alguém guarda ressentimento, perdoe. Se alguém quer te prejudicar, tolere e ensine-o amanhã. Agora não. Nós somos assim. Bate pronto, né? Fez, vai tomar. Será que nós não entendemos? Será que nós não compreendemos que aquela cena do antes, o agora e o depois, esta cena, nós vamos receber, a ponte é a nota fiscal. O que você fez aqui, a nota fiscal vai vir amanhã. Ou vocês têm dúvida? Ou nós temos dúvida a respeito disso? Comeu demais, engorda. Fumou, problema no pulmão. Droga, não é o caso? Vai ter problemas amanhã. Nós sabemos disso tudo, não precisamos pedir explicações. Nós já sabemos. Se mentirmos, se guardarmos ressentimento, ódio, se guardarmos vaidade, amor, a nota fiscal vem. Não precisa dizer se é paulista, carioca, ela vem, é a nota fiscal espiritual. Ela vem. A dor é a nossa companheira. Nós não queremos alguém que é dor aqui, eu não quero, mas ela vem. Independentemente da nossa vontade, ela vem. Para quê? Para nos ensinar o caminho. E quando ela nos ensinou o caminho, quando nós já começamos a seguir a estrada que deveríamos, ela nos diz adeus e vai-se embora. Então, meus amigos, nós não temos, nenhum de nós, eu estou falando para mim também, nós não temos desculpas. A doutrina está aí, o mundo espiritual está aí diante dos nossos olhos. Basta vivenciar os ensinamentos que já recebemos e que estamos recebendo e que ainda iremos receber. Muito obrigado pelo carinho de vocês, pela atenção, e tudo aquilo que eu disse, me referindo a vocês, é que nem eco, né? Você fala aqui e você escuta outra vez. Então eu falo para mim mesmo, Jardim, procure fazer tudo aquilo que você falou para os outros. Ou seja, eu tenho que fazer a minha parte, e cada um de nós a sua. Um abraço a todos. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção, e até uma próxima vez. Obrigado. Queria só lembrar, Jardim, o Jardim se referiu aqui ao livro Transição Planetária. O livro
psicografado por Divaldo Franco, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. Certo, senhor Jardim? Você esqueceu de falar dos seus livros. Sim. Primeiro é o Rastro de Luz, não era isso? Foi feito pela editora aqui. No passado, né? Rastros de Luz. Fala dos outros. Depois, Uma Questão de Tempo, que é também um romance, também que foi feito na época. Teve um terceiro, que o título é Resgatando Almas, que foi reeditado agora, para minha alegria. E tivemos um último, que chama-se, o título é Antes e Depois. São 8 histórias com o antes e o depois. Ou seja, é um livro sobre nota fiscal. Ou seja, o antes é o que nós fizemos e o depois é a nota, e cada nota dolorida. Meu Deus do céu. Tá bom, pessoal. Obrigado, então. Obrigado, Jardim. E gostaria de lembrar também que, para aqueles que querem conhecer um pouquinho da doutrina, né, a mais, está em cartaz nos cinemas o filme As Mães de Chico Xavier. Eu não fui ainda, pretendo ir brevemente, o Jardim já foi, e as pessoas todas que foram assistir adoraram. Então a gente recomenda aos nossos amigos da internet também que divulguem esse trabalho, que é muito importante para o conhecimento de todos. O nosso abraço a todos e até o nosso próximo encontro.